Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, capítulo 5, período entre guerras, regimes totalitários, autoritários e totalitários, volume 2, tá? A gente vai falar um pouco sobre a crise do liberalismo, dentro aí, no caso da Europa, né, a crise do liberalismo. A gente vai ver vários momentos aí que eles vão estar passando por necessidades, né, crises muito grandes, principalmente, quando foi essa crise aqui, ó? Queremos comida, né? Estão passando necessidade, tá? Isso aqui foi pós-crise de 29, que a gente já falou um pouco sobre a questão da quebra da Bolsa de Valores de 1929. A gente percebe que ali naquele momento é um momento em que a população passa por grande crise, foi no pós Primeira Grande Guerra Mundial, a gente está vivendo aqui, então, um período de entreguerras, não é isso? Bom, então a gente tem no período entre guerras surgindo novos regimes, tá, de governos. O liberalismo está em crise, a gente tem aqui os regimes totalitários, temos o fascismo e o nazismo aí em ascensão, tá? Perceba aqui. Então, a Alemanha vive, tá? Então a gente tem uma imagem aqui de Adolf Hitler. A gente sabe que na Primeira Grande Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi considerada a grande causadora da guerra. Por isso que lá, na época que eles fizeram o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi a mais penalizada, não é isso? E aí eles meio que não aceitaram tudo isso, foram obrigados a pegar empréstimos. Então todos os países europeus ficaram na mais completa ruína. E isso favorece o surgimento desses regimes totalitários que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, a Hitler escreveu Mein Kampf, né? Ele esteve preso e tudo. A gente sabe que a origem de Hitler nem é alemão, era austríaco, né? Porém, ele participa da Primeira Grande Guerra Mundial e posteriormente ele alcança um alto posto dentro da Alemanha, ele vai ser chanceler, depois ele acaba acumulando duas funções, né? Dentro da Alemanha, que vai ser aí tomar o poder totalmente, criando o regime fascista. Então, em Mein Kampf, ele vai criar aquilo que se falou da raça ariana, né, a segregação das raças, e ele achava que deveria combater, o principal inimigo dele seria, no caso aí, os judeus, né, que vão ser exterminados em grande massa quando chegar o período de Segunda Grande Guerra Mundial, lembrando que aqui a gente ainda está no período entre guerras, certo? Teve uma época que esse livro aqui, que é o manual, que é a Bíblia do nazismo, ele foi até proibido, porque haviam pessoas fazendo aquilo que se chamou de neonazismo. Então, o fascismo também é um regime que surgiu na Itália com Mussolini, né? E também é um regime totalitário. Bom, vamos falar um pouco sobre o fascismo. O principal líder do fascismo, a gente sabe, Benito Mussolini. Ele é o criador do fascismo, vai ser um ditador da Itália, também denominado Dulce. A palavra Dulce é chefe, não é isso? Então ele vai ser o grande Dulce da Itália, o grande chefe, né? O cara absoluto, entendeu? Então o grande Dulce da Itália foi Mussolini. Então ele nasceu, né, em 29/7/1883, morreu em 28/4/1945, no final, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, ele vem a falecer. Então Mussolini ele vai lutar nos campos de batalha, foi ferido em 1917, em 1919 ele funda aí o FACE de combatimento em Milão e prega uma posição nacionalista e anticomunista. O que tem que ser combatido nesse período entre guerras? O crescimento do regime comunista. Então você vai perceber que durante todo o entre guerras ali dentro da Europa, a gente tem esses líderes totalitários combatendo fortemente o crescimento das ideias comunistas. Lembram-se que lá em 1917 nós tivemos o surgimento do primeiro país que se declarou comunista, não é? E aí a gente sabe ali que todo esse contexto, né, que aconteceu na Rússia
vai perpassar o mundo inteiro aí. Então, os nacionalistas vão combater, vão ser fortemente nacionalistas e anticomunistas. Então, o que eles vão fazer? Vão se unir à burguesia, aos latifundiários que temiam o avanço do comunismo. Por que os latifundiários temiam o avanço do comunismo? A premissa do comunismo é o quê? A estatização de todos os meios de produção. Então, os caras teriam ali tomados as suas empresas. Então, o que o capitalista teme? Ele teme perder a sua propriedade privada. E é uma das primeiras coisas que é implantada no regime comunista, é a estatização tanto dos bens como dos meios de produção. Então, o avanço do comunismo, recebendo grande ajuda financeira, seus grupos paramilitares atacam e matam centenas de militantes da esquerda. Então, o que você tem que lembrar nesse período aqui de entreguerras? Que as ideias comunistas estão se alastrando pela Europa e pelo mundo como um grande câncer e que deveria ser, então, fortemente combatido. Você tem que guardar isso na sua memória, tá? Então, aqui a gente tem o símbolo do fascismo, né? O fascismo, ó, fascismo e liberta, né? Então, a gente aqui, ó, um martelo, um machado, ali tem, ó, a palavra fascismo vem do italiano, que é fácil, que significa feixe, né? Lá da Roma Antiga. O fácil, também conhecido como fascium litório, era um machado revestido com varas de madeira. Ele geralmente era carregado por lictores, né? Guarda-costa dos magistrados que tinham o poder. Então, o fascium podia ser utilizado para punição corporal e também para um símbolo de autoridade e união. O único bastão facilmente quebrável, enquanto um feixe é difícil de arrebentar. Então, ele tinha várias amarraduras ali, né? Aqui, ó. Então, ele seria difícil, simboliza a união, o fortalecimento, né, daquela nação. Então, era um forte símbolo ali de união. Por isso que esse bastão era tão revestido assim, tá? Um machado revestido, ok? Bom, aqui eu tenho o símbolo do fascismo, então, do fascismo, nazifascismo, símbolo do fascismo, símbolo do nazismo. Então, as ideias fascistas e nazistas, elas vão se interligar, tá? Então, elas têm aí o surgimento do nazifascismo. Então, vamos falar um pouco da definição do fascismo e do nazismo. Agora, definição aqui, a gente tem aí, definição, tipo de governo característico de alguns países do período entre guerras, de 1918 e 1939. Essas ideias fascistas e nazistas eram militarizados, tinha o culto ao líder, né? Era proibido greves. Então, assim, você tinha que ter um forte amor pela nação, nacionalismo exacerbado. Essa palavra exacerbado significa um nacionalismo exagerado. Primeiro a pátria acima de tudo. Lembra-se do lema, não é? Do slogan, não é? Do nosso presidente atual, a nação acima de tudo, não é isso? Deus acima de todos. Então você tem isso aí, simboliza o forte nacionalismo que vem da ideia militarizada mesmo, é isso mesmo. Então onde? Principalmente a gente tem entre Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, características básicas que eu acabei de falar para vocês: forte nacionalismo, nacionalismo exacerbado, primeira nação, eu sou capaz de morrer pela nação. Os meninos, quando estiverem indo para o exército, vão ver que as canções militares são assim, faz uma lavagem, né, no cérebro dos meninos, dizendo que eles têm que morrer mesmo pela nação. Se eles for para o combate, eles têm que estar dispostos a abrir mão da sua própria vida em prol da nação. Isso é um nacionalismo exacerbado. Extremado, o xenofobismo. Então, o que seria esse extremado xenofobismo aqui? A aversão ao estrangeiro, né? A aversão àquele que não faz parte da sua nação. Então, você tinha que cultuar a nação, cultuar a sua pátria, você tinha que amar ter o sangue alemão, por exemplo, o sangue italiano, e ter aversão a todos os estrangeiros. Totalitarismo, a gente sabe que era um Estado total, fechado, né? Não tinha abertura política, você não tinha liberdade de greve, você não tinha liberdade de opinião, não tinha nada disso. O militarismo, a gente já sabe, anticomunismo, totalmente anticomunista. Esses regimes dentro aqui do totalitarismo, eles são bastante anticomunistas, eles fecham os partidos comunistas, eles perseguem, eles matam os comunistas, né? Como eu falei para vocês, o comunismo era um câncer que deveria ser eliminado da nação.
ok? Antiliberalismo, nada de liberalismo. O que diz o liberalismo? O liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. O liberalismo é a lei, né? O país mais que liberalista aí é os Estados Unidos da América. A gente sabe que os Estados Unidos só regride um pouco na ideia de ser liberal, na ideia da não intervenção do Estado na economia, na crise de 29, quando Franklin Delano Roosevelt vai criar algumas medidas intervencionistas para fazer com que a economia novamente volte a acontecer dentro dos Estados Unidos. Mas fora isso, até hoje nós sabemos que os Estados Unidos é extremamente liberal. O Estado não intervém na economia. Eles deixam, como diz a teoria liberalista lá com Adam Smith, a mão invisível da economia regular o mercado, né? Então, unipartidarismo, só tinha um partido, no caso lá da Alemanha, era o partido, a gente sabe, comunista, a gente sabe que eles eliminaram o Partido Comunista e a gente tem lá o nazismo, né? Fortemente perpetuado dentro da Alemanha, era o Partido Nazista, tá? E aí a gente tem o culto ao líder. O líder deve ser adorado, cultuado, respeitado, celebrado, né? Em cada casa, por exemplo, você tinha que ter um quadro com o líder máximo da sua nação. Ele deveria ter muito respeito, muita reverência dentro desse regime aqui. Bom, nazifascismo, né? Fascismo. A gente tem o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, chega ao poder em 1922, a gente tem a marcha sobre Roma, tá? Com 50 mil camisas negras. Então, eram unidades paramilitares, um governo totalitário, tá? Aqui mantém a monarquia, mas governa ditatorialmente, partido único, que era o fascismo. Então, o ideal expansionista torna a Itália uma potência e guerra e conquista da Albíssima, né? Aí a gente tem aqui a aliança com Hitler, que era chamado Dulce, né? O grande chefe. E no nazismo a gente tem lá a Alemanha, Adolfo Hitler, chega ao poder em 1933 devido à força do seu partido.